Atividade 1. Produção, circulação e trabalho. Aula 4.1. Conteúdo: a pré-história brasileira. Habilidade: compreender por que a África é considerada o berço da humanidade. Queridos alunos, caros professores e professoras, nós vamos então dar continuidade a essa nossa reflexão aqui sobre história. Nós estamos trabalhando aí, dando aqui no sexto ano, a gente está começando, né, a ter contato, né, com essa disciplina, com a história. A gente está trabalhando aí a questão da história como ciência, vimos a questão das fontes históricas, aí nós vamos trabalhar outros temas hoje importantes, como a questão da pré-história brasileira. Mas, antes de começarmos a falar disso, a gente vai fazer um resumo da aula de ontem, certo? Então, a gente viu ontem os primeiros povoadores, trabalhamos aí com como que os primeiros hominídeos, né? Vimos aí o Australopithecus, vimos o Homo erectus, né? O Homo habilis, vimos o chamado Homo sapiens sapiens, é o mais próximo de nós. Então, vimos que o ser humano, ele teve ao surgir na Terra, ele teve uma evolução, né, até chegar no que nós somos hoje. Então, todo o processo de construção da vida, né, se deu aí através do esforço, né, das descobertas que nós fomos vendo, nesse processo da própria construção do próprio homem. Então, na própria construção da sua cultura, ele ia se fazendo homem, ia se distanciando dos demais animais, né, que vivem, que povoam a superfície da Terra. Pode ser que alguém diga, professor, você chama a gente de animal? Sim, nós somos animais, porque na natureza só tem 3 reinos, né? O reino animal, o vegetal e o mineral. Nós fazemos parte do reino animal, então nós estamos dentro desse conjunto. E aí nós vimos como que esse homem foi evoluindo desde o primeiro momento lá das cavernas, do uso de pedras como instrumento de caça e de ferramentas, até chegar nas vilas, nas cidades, no domínio da agricultura, no domínio do comércio, né, e da política, da organização da sociedade como a gente tem hoje, certo? Então a gente vê aí como é que nós trabalhamos ontem, porque nós desenvolvemos, e hoje a gente vai entrar no outro assunto, mas antes de começarmos a falar do assunto de hoje, nós vamos para o nosso desafio do dia. Então vejam lá, nós temos aí uma imagem com 2 pessoas, 2 moças bonitas, não é isso? Então vejam lá, na imagem do nosso desafio, temos uma moça asiática e uma moça indígena brasileira. Podemos apontar alguma semelhança entre elas? Muito bem. E aí, então, vamos agora para o desenvolvimento do nosso tema de hoje, que estamos falando, então, da pré-história brasileira, certo? Mas, para chegar no Brasil, nós temos que começar a discutir de onde vieram os primeiros habitantes que aqui se colocaram e se desenvolveram, certo? Então, o que se tem hoje, o que a ciência, a história, a antropologia, né, a arqueologia, nos coloca que o homem, quando eu falo de homem, mais uma vez, quero chamar a atenção, estou falando do ser humano, da espécie humana, não é isso? Eles são originários da África. Por isso que o tema da nossa cartela lá é da África para outros continentes. Então, atualmente, já não se discute se a espécie humana teve origem no continente africano ou não. Isso aí já é favas contadas, como diz no popular. Todo mundo já acredita nisso, já tem essa visão e essa certeza. Nós somos originários da África. Daí é interessante chamar a atenção para a questão do preconceito. Tem muita gente que tem preconceito de cor, né? Tem preconceito de raça. Não era para existir preconceito de raça, porque só existe uma raça, que é a raça humana. Não é isso? Só existe uma raça, a raça humana, que tem
matizes diferentes, devido à questão cultural e o espaço onde ela se desenvolveu. Não é isso? Então, nós somos originários do mesmo tronco que é da África, certo? A discussão é se essa origem se deu em uma única região da África ou se ela aconteceu paralelamente em regiões diferentes do continente, né? Se aconteceu num lugar no sul, no norte da África, no centro da África, né? Onde que surgiu? Mas que já é certo de que nós, a espécie humana, ela surgiu aí na África. Ponto. Né? Isso a gente já está aí, pelo menos até agora, o que a ciência nos coloca é que nós somos originários da África. Outra discussão é quando esses primeiros hominídeos, que nós vimos ontem, estão lembrados, saíram da África para povoar outras regiões da Terra. Como é que se deu? Olha essa imagem que nós temos aqui bonita, né, do mapa mundi, aí aparecendo aí parte do mapa mundi, na realidade, né, que aparece a África e o continente europeu e o continente asiático, não é isso? Está fora aí dessa imagem o continente americano, né? Mas vejam lá, então essas setas, elas indicam o quê? Elas estão indicando aqui, ó, que nós surgimos aí na África, é isso? Veja lá a imagem de uma pessoa no continente africano, né? Uma imagem de uma pessoa, e que daí nós saímos e fomos povoar a Terra como um todo. Então, todo o planeta foi povoado a partir da África, certo? E aí nós vamos trazer essa imagem aqui que vocês estão vendo, é da Luzia, certo? A maioria dos estudiosos concorda que o local de origem do ser humano é a África, né? Nós já colocamos. Em 1974, estudiosos descobriram na Etiópia, na África, um dos mais antigos esqueletos já conhecidos, esse que nós estamos vendo aqui, ó. É isso? O fóssil é um indivíduo do sexo feminino que tinha cerca de 3,2 milhões de anos. Vejam lá. Lembram como nós estudamos as fontes históricas? Estamos vendo aí, ó, estamos falando dos fósseis. Então você já sabe que os fósseis são uma fonte histórica, que a partir dela a gente pode estudar e fazer datações, né, para conhecer o período da história. Pra ter uma questão do tempo, né, uma delimitação do tempo. Mas saber como ocorreu o povoamento da América, não é isso? É importante para nós. Continua sendo um dos maiores desafios, né, para os estudiosos. Por quê? Porque nós vamos perceber como é que a arqueologia ela vai trazer para nós dados que vão comprovar quando que a América foi habitada, em que ano, em que tempo, né, em que período. E nós temos aqui, ó, vocês estão vendo aqui, essa senhora, né, foi encontrada aqui no Brasil, na região de Minas Gerais. Vamos ver como é que isso se deu? Vamos lá. Então, como nós já falamos, né, essa parte aí dessa cartela a gente já comentou, não é isso? A gente já comentou para vocês como que já aconteceu isso aí. Então, vamos lá. Então, a descoberta sobre a presença humana na América. Então, aquilo lá que nós vimos, aquele primeiro fóssil lá, foi na África, na Etiópia, né, que deu uma garantia de que a gente tinha surgido ali. Para comemorar aquela descoberta lá, que nós vimos lá daquele esqueleto, daquele fóssil, houve uma festa no acampamento da expedição, né, dos pesquisadores, e uma das músicas mais tocadas naquela noite foi aí Lucy in the Sky with Diamond, do grupo musical The Beatles, né? Por isso, eles deram o nome para aquele fóssil de Luzia, né? Lucia ou Luzia, em português. Então, aquela mulher, aquele esqueleto que depois eles nos estudam a partir de pesquisa com carbono 14, etc., eles foram
descobrir e qual a idade dela e o sexo dela. Então, aquele fóssil era um fóssil de uma mulher. Por isso, eles deram o nome de Luzia, né? Então, esse fóssil ele é muito importante para a história, muito importante para a ciência, porque ele vai dar uma certeza, né, de que o ser humano ele surgiu na África e dali ele se espalhou para o resto do mundo, porque aquele fóssil ele tem uma datação de muitos milhões de anos atrás, que não foi encontrado em outros continentes. Então isso vai dizer o quê? Que, na realidade, nós somos originários aí da África, e daí da África nós nos espalhamos para o resto do mundo, certo? Então, a partir, né, da África, os primeiros humanos espalharam-se pela Europa e pela Ásia e finalmente chegaram à América, né, em um processo que durou milhares de anos. Imagina fazer toda essa caminhada aí a pé. Não é fácil não, né? Você sair da África e depois povoar todo o continente, fazendo isso a pé, né, ou em barcos muito pequenos, sem nenhum tipo de tecnologia, né, fazendo isso a remando, para atravessar os continentes. Vocês acham que isso é fácil? Não é fácil não, né? Então, isso vai provar, né, essa demora toda que teve no processo de povoamento do nosso continente, certo? Então, fica essa dica, né, de que nós podemos agora saber de onde nós viemos. Então, nós, humanos, nós tivemos origem na África, certo? E daí nós nos espalhamos para o resto do mundo, chegando até no continente americano, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, que nós estamos tratando da pré-história brasileira, não é isso? Como é que o homem chegou aqui? Como é que os humanos, os seres humanos, aqueles hominídeos chegaram aqui? Chegaram no continente americano? Por onde eles vieram e como eles vieram? Então, para isso, aí os teóricos, os estudiosos, eles desenvolveram aí duas hipóteses, né? duas teorias, para explicar como que foi esse caminho percorrido para que houvesse aí o povoamento do nosso continente, do continente americano. Nós vivemos no continente americano, não é isso? Vocês já estudaram aí na geografia que nós vivemos no continente americano, vivemos na América do Sul, né? Nós brasileiros vivemos na América do Sul, mas todo o continente aí, né, desde o Canadá, Estados Unidos, passando pela América Central, né, chegando até na América do Sul, foi habitado. E como que essas pessoas chegaram aqui? Por onde eles chegaram? Certo? Então é isso que nós vamos ver hoje, nesse momento dessa aula, tá certo? Vamos então continuar essa nossa reflexão aí, trazendo agora algumas questões, alguns pontos que a gente vai detalhar. Então, nós falamos no primeiro momento que há duas teorias. Então, quais são essas teorias? Primeiro é a teoria de Bering. Que teoria é essa? Que, segundo os estudiosos, segundo os pesquisadores, os humanos chegaram aqui, vindo da África, aí, passando pela Europa, pela Ásia, até chegar aqui, eles chegaram aqui atravessando o Estreito de Bering. Daí, por isso, essa teoria. Vejam lá. Então, segundo essa teoria, os homens chegaram à América por terra. Então, vieram ali, ó, saíram da África, como vocês viram naquele mapa lá, no vídeo, foram subindo ali e tal, passaram pela Europa, pela Ásia e entraram no nosso continente pelo Estreito de Bering, que é um estreito que liga o continente asiático com o continente americano, que se localiza entre o extremo leste do continente asiático e o extremo oeste do continente americano. Os dois pontos se encontram, na época se encontravam separados e hoje se encontram separados por 85 quilômetros. Só que há muitos e milhares de anos atrás, né, o oceano estava mais raso e dava a possibilidade de se atravessar a pé, segundo os teóricos, né? Então, de acordo com essa teoria, a chegada do homem ao continente americano ocorreu há aproximadamente 50 mil anos.
Vejam lá. E eles vieram aí, então, subindo, caminhando até chegar aqui no nosso continente, que nós vamos ver agora como que, vamos ver num gráfico aqui, num pequeno VT, que vai demonstrar como que se deu como que se confirma essa teoria. Vamos lá? Vejam lá, observem aí, ó. As setinhas estão indicando, né, isso que o ser humano ele foi aí, então, veio da África, passou aí pelo Oriente Médio, né, no continente asiático, pela Europa, subiu toda a parte ali da Ásia e chegou na América pelo Estreito de Bering. Olha lá onde está o Estreito de Bering, tá onde está escrito ali, aqui, ó, né, Estreito de Bering. Aqui é o Estreito de Bering, onde se localiza o Estreito de Bering, onde é a parte mais próxima entre os dois continentes, e eles atravessaram aqui. Vejam lá as setinhas passando, né, demonstrando para nós como se deu isso. Essa é uma teoria. Essa é uma teoria. É isso? É uma teoria que nós estamos estudando hoje. A outra teoria, que nós falamos que são duas teorias, não é isso? E tem até outras teorias, mas aqui nós vamos trabalhar só essas duas que são as mais aceitas atualmente. A teoria transoceânica, também conhecida como teoria malaio-polinésia, né? Então vamos lá. Há cerca de 10 mil anos, os homens que habitavam a Polinésia, na região da Oceania, continente ali da Oceania, né, se locomoveram em direção à América do Sul, em pequenos barcos. Vejam lá, pequenos barcos, eles vieram navegando de ilha em ilha, chegando lá, tal, até chegar aqui. Teriam se movido por meio das correntes marítimas, né, as correntes do Pacífico, que conduziram até o continente americano e chegaram aqui no sul. A primeira teoria diz que nós chegamos pela América do Norte. E aí a teoria chamada transoceânica diz que os humanos chegaram aqui na América do Sul. Certo? Então nós vamos ver agora como que essa teoria se dá na prática, vamos visualizar isso que nós falamos. Estão vendo aí, ó? Olha cá, olha ali. Então, lá da Oceania, do continente da Oceania, eles vieram ali de barco, olha lá, e povoaram a costa do Pacífico ali, a costa do continente americano. Estão vendo as setinhas vermelhas, ó? Essas setinhas vermelhas, aqui, cada uma delas vai indicando como que eles chegaram aqui, foram chegando. E habitaram o continente, certo? Essa é mais uma teoria. Então, nós falamos que tinha duas teorias, não é isso? Essas são as teorias mais aceitas. Tem outra, professor? Existem outras, mas não vou nem falar aqui para não confundir vocês. Porque essas duas são as duas mais aceitas atualmente pelos estudiosos, que é a teoria do Estreito de Bering e a teoria da chamada transoceânica. Vamos ver as duas? Aí, ó. Então, primeira, a teoria da passagem pelo Estreito de Bering, aqui o Estreito de Bering, olha aqui, né? E a segunda, teoria transoceânica, ou também conhecida como malaio-polinésia, que diz que os homens vieram a partir da Oceania, certo? E chegaram aqui no continente americano, certo? Muito bem. Então aí nós já visualizamos essas duas teorias, não é isso? E agora nós vamos continuar, já sabendo que os homens estão aqui no continente americano, chegaram aqui, vamos então tratar do Brasil. Quando o homem chegou ao continente americano, aqui no Brasil? Então, em 1975, olhem lá, em Minas Gerais, foi encontrado um crânio de uma mulher que recebeu o nome de Luzia, né, o fóssil mais antigo até então, já encontrado no continente americano. Deram esse nome em homenagem, né, a outra Luzia lá, né, da África, da Etiópia. Então aí é o crânio dela reconstituído aí pela ciência da computação, né? Vejam lá como hoje, né, a ciência da computação auxilia os os pesquisadores, e eles então, a partir do crânio de Luzia, eles foram então reconstituindo aí
a face dela, como que ela era, né? Tudo bem. Então, o crânio pertence a uma mulher que viveu há mais de 11 mil anos aqui no continente. Por isso que ainda se aceita a hipótese que o homem tenha vindo pelo Estreito de Bering, porque o fóssil o mais antigo era encontrado nos Estados Unidos. Porém, nós vamos ver que aqui no Brasil também nós temos achados que provam que o homem esteve aqui há mais tempo. Então, o achado ele é fundamental para se compreender como e quando ocorreu a ocupação do continente americano, certo? E, por sinal, o Brasil, né? Como que os primeiros povos originários aqui do Brasil, de onde eles vieram e como que eles começaram a povoar a nossa região, certo? Então, vejam, dentro dessa questão aí da história, de como o homem surgiu no continente, existe uma teoria que diz que o homem veio pelo Estreito de Bering porque o fóssil mais antigo, as coisas mais antigas, os achados mais antigos foram encontrados na América do Norte, por isso eles defendiam a teoria do Estreito de Bering, mas nós temos aí uma estudiosa brasileira, chamada Neide Guidon, né, que pesquisa aí nesse parque, chamado Parque da Capivara, certo? Então, o Parque da Capivara, aí na Parque Nacional Serra da Capivara, e a história do homem americano. Essa região aí é uma região lá de Piauí, né, no estado do Piauí, lá no Nordeste, certo? Então, nós vamos ver um pouco sobre esse parque, para ver como que a história vai mudando. Então, este parque tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América, toda a América, né, não só da América do Sul. Sua área tem cerca de 600 sítios arqueológicos, com paredões repletos de pinturas rupestres e outros vestígios, como ferramentas e de pedra lascada, esqueletos e urnas funerárias. Tudo isso encontrado aí nessa região. O parque foi criado em 1979 com o objetivo de preservar uma área de maior concentração de vestígios arqueológicos aqui do continente. Vejam lá. Então, importante, vejam, observe as imagens aí desse parque, né? É um parque aqui da nossa região, do Brasil e do Nordeste, não é isso? Foi encontrado graças, em grande parte, ao trabalho da arqueóloga Neide Guidon. Neide Guidon, que é uma pesquisadora, nós vamos agora saber um pouquinho da história dela, da vida dela. Olha aí, Neide Guidon é uma brasileira, formada em Sorbonne, na França, na Universidade de Sorbonne, estuda a vida dos primeiros habitantes do Brasil desde 1992, em São Raimundo Nonato, lá no estado do Piauí. Ela e sua equipe descobriram no sítio arqueológico de Pedra Furada pedaços de carvão e pedra lascada que teriam pelo menos 50 mil anos. Vejam lá. Então, ela traz essa hipótese que ela vai questionar a teoria lá do Estreito de Bering, de que o homem chegou pelo Estreito de Bering. Ela diz, não, o homem pode ter chegado aqui pelo continente, realmente pela parte sul do continente, e não ter chegado num único momento, ele ter chegado em vários momentos diferentes, né? Então, ela vai trazer essas questões aí. Está aí Neide Guidon, né? essa historiadora, essa arqueóloga, que vai, então, trabalhar, ela vai utilizar da arqueologia para trazer essas discussões aqui para nós. Então, vejam lá. Segundo Neide Guidon, tais vestígios são provas suficientes da presença humana na América bem antes dos 13 mil anos defendido pela teoria de que o homem chegou aqui vindo pelo Estreito de Bering, que ela derruba a teoria do Estreito de Bering, né? A ideia, diz ela, a ideia de que o homem veio para a América há 13 mil anos é da década de 50, portanto já está ultrapassado, né? De lá para cá,
as novas descobertas têm mostrado que ele já estava aqui há muito mais tempo. Então, as pesquisas, os estudos que ela faz, ela pode afirmar isso. Então, o homem americano pode ter chegado pela América do Sul, não pela América do Norte, como é a teoria do Estreito de Bering. Pode ser que a teoria que nós chamamos daí do transoceânica, ela pode ter também uma maior sustentação, certo? Então, vejam lá. Então, nós trabalhamos aqui com vocês, mostramos aqui em algumas pinceladas, né, a teoria de como que o homem americano chegou aqui e há quantos anos ele está aqui.